eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, meus irmãos, um bom ano a todos, um feliz 2021, apesar de todas as restrições, porém, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Hoje é domingo, dia 3 de janeiro de 2021, vamos lá então para a terceira lição da revista, né? Só lembrando que a revista, o tema do trimestre é a família da aliança. E como eu disse, é a terceira lição da revista, mas é a primeira lição desse ano novo. E hoje é o primeiro domingo desse ano novo. Então, o tema da aula é o seguinte, lição número 3. Lição número 3. O esposo segundo a Bíblia. A vida na família da aliança. O texto base se encontra em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 7. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Por favor, acompanhe na sua Bíblia, mantenha aberta no texto. Vamos primeiro ler a passagem e depois nós vamos falando sobre a interpretação desse versículo, né? Um versículo só. O título do texto é A Vida Exemplar Cristã, Deveres dos Casados. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vou começar fazendo uma oração. A palavra foi lida pela aula de hoje e por todos aqueles que possam ser alcançados por essa mensagem. Vamos fechar nossos olhos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esse ano que se inicia, ó Pai, nesse primeiro domingo, ó Pai, e apesar de tudo, ó Pai, Tu tem estado conosco, Tu nos tem preservado a vida, ó Pai. Que esta lição possa nos ajudar, ó Pai, a crescer em sabedoria, em conhecimento em Ti, ó Pai, e que possamos, Senhor, aplicá-la em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, amém. A aula de hoje, ela está dividida em 3 partes. A primeira parte fala, é o título, Amar um imperativo. A segunda parte é viver para servir. E a terceira parte é a santificação da esposa. Bom, pessoal, vamos entender os principais pontos dessa passagem que foi lida, destacando no texto que foi lido o seguinte. Eu vou dar ênfase naqueles tópicos que a gente vai explicar. Vou ler novamente. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher. Aí vem, como parte mais frágil, essa daqui é em destaque. Tratai-a com dignidade, segunda parte em destaque, porque sois juntamente herdeiros, essa é a segunda parte, da mesma graça de vida, para que não se, a última parte que nós vamos comentar, interrompam as vossas orações. Então, que a gente possa entender esse ponto destacado, a primeira parte que eu falei, do texto fala assim, que eu li como parte mais frágil. Provavelmente se refere à verdade geral de que as mulheres têm menos força física que os homens. Não há motivo para sugerir que Pedro, né, o autor do texto, estava referindo às habilidades moral, espiritual ou mental. A disparidade da força física fornece uma razão para essa consideração especial que o marido deve demonstrar pela sua esposa.
Outra parte que eu dei destaque foi a parte que diz assim: porque sois juntamente herdeiros e vida. Diz o seguinte: o companheirismo na fé acrescenta outra razão para mostrar respeito. Aqui Pedro admitiu que ambos, marido e mulher, nessa citação, eram cristãos, conforme o verso 3:1 diz o seguinte: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. As mulheres desfrutam de total igualdade espiritual com os homens, conforme o texto de Gálatas 3:28 diz o seguinte: Gálatas 3:28 diz o seguinte: dissarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Quer dizer, não tem nenhuma diferenciação. As mulheres desfrutam de total igualdade espiritual. Nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. E a última parte do texto de 1 Pedro 3:7, o final diz assim: para que interrompa as vossas orações. Com frequência, as desavenças com os outros afetam o nosso relacionamento com Deus. Mateus 5:23 e 24 diz o seguinte: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta, né? Que as desavenças com os outros afetam o nosso relacionamento com Deus. Em particular, a falha em observar a vontade de Deus para os relacionamentos conjugais pode romper o relacionamento espiritual de um cristão com Deus. A importância da relação familiar saudável é realçada pelo relacionamento tipológico entre Cristo e a igreja e marido e mulher. Quer dizer, a relação marido e mulher é a mesma do tipológico que Cristo tem com a igreja. Em Efésios 5:23 e 24, Efésios 5, 23 e 24, depois mais para frente eu vou ler o 25 até o 27. Mas o Efésios 5, 23 a 23 e 24 diz o seguinte: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ressaltando essa tipologia, né, de Cristo, igreja, marido e mulher. Porque o marido é a cabeça da mulher, assim como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E pela persistente caracterização no Novo Testamento da igreja como a família ou a casa de Deus, com Deus como o Pai e os membros como seus filhos. Tem outros textos que falam isso, Romanos 8, 14 e 17, 1 Timóteo 3, 14 e 15 e 1 Timóteo 5, 1 e 2. Essas primeiras explicações foram retiradas da Bíblia de Estudo de Genebra. Também é importante uma indicação de literatura. Tem um livro que chama A Bíblia e a Sua Família. Foi escrito pelo reverendo Augusto Nicodemos e a mulher dele, Minka Nicodemos. E é da cultura cristã, livro A Bíblia e a Sua Família. Depois da leitura desse texto da Bíblia e suas explicações, agora a gente vai discorrer sobre aquelas 3 divisões da aula mencionadas no início da lição, né? Amar o imperativo e assim por diante. Mas antes disso a gente vai fazer uma pequena introdução. Durante muito tempo, o homem tem sido o dominador das relações conjugais, da nossa era, né? Curiosamente, depois dos anos 60 e 70, com o surgimento do movimento feminista, o homem passou da opressão à omissão. Ele oprimia a mulher e agora ele passou a ser uma pessoa omissa. E tem cedido cada vez mais, o homem tem cedido cada vez mais espaço à mulher naquilo que deveria assumir como sua responsabilidade. O quadro atual em nossa cultura é de marido sem expressividade, sem proatividade, tudo isso associado ao velho, humano e pecaminoso egoísmo, nos mais diversos aspectos da relação conjugal. É claro que existem exceções.
O objetivo da aula de hoje, justamente, é fazer uma breve análise bíblica, hein, gente? Do papel do homem no lar. Não é o que o mundo pensa, é o que a Bíblia tem para falar. Por isso que a gente sempre faz cada afirmação baseada nos textos bíblicos, o que a Bíblia tem. Então é fazer uma breve análise bíblica do papel do homem no lar e mostrar caminhos bíblicos para que o marido exerça seu papel de acordo com o que é preceituado nas Escrituras, que ele seja bênção para a sua família, de acordo com os princípios da aliança que Deus ensinou ao seu povo desde o Antigo Testamento. Vamos lá. O primeiro dos tópicos da divisão da lição de hoje diz o seguinte: amar o imperativo. Então, o esposo deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, servindo-a ao ponto de se entregar por ela. Esse amor vai muito além do sentimento romântico apregoado pelos meios de comunicação, filme, novela, romance. Estamos tão curvados sobre a influência do mundo que se torna difícil escapar da ideia de amor apenas como sentimento. Esse sentimento que o mundo chama de amor é muitas vezes apenas satisfação de ter alguém para nos satisfazer. Isso não é amor, isso é egocentrismo. Uma evidência disso é a declaração do indivíduo que diz estar amando. Ele diz o seguinte: eu te amo, porque ninguém me faz feliz como você me faz. Ora, esse indivíduo só ama enquanto o outro o faz feliz, o que não é o amor bíblico. Então, vamos ver. Nós já lemos o texto de Efésios, vamos ler a continuação. O texto de Efésios 5, 25 e 27, que nós estamos falando sobre o imperativo do amar, ele fala sobre o amor bíblico. Efésios 5, 25 e 27. Vamos ver o que fala esse texto sobre amor. 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Também vamos entender os pontos de destaque desse texto de Efésios 5, 25 e 27. Maridos, amai vossa mulher. O modo da submissão do marido, ele vem do grego hipotassomenoi, que quer dizer o quê? Submetei-vos, que do verso 21 fica subentendido no verso 22 e também aqui, que consistirá em amar, explicando como se segue. Como também Cristo amou a igreja. Então, o marido deve dar seu amor especial exclusivamente a uma mulher, assim como Cristo amou a igreja. Ele deve estar pronto a servi-la e a sacrificar-se por ela, assim como Cristo se entregou pela igreja. E deve batalhar pela santidade dela, assim como Cristo visou santificar seu povo. Isso, de modo algum, justifica qualquer tirania masculina. Outra parte do texto que a gente leu fala sobre lavagem de água pela palavra. O que significa isso? A purificação espiritual pelo Espírito Santo por meio da palavra de Cristo. Em Tito 3, 5 e 6 diz o seguinte: estamos falando da lavagem de água pela palavra, simbolizando a purificação espiritual pelo Espírito Santo. Tito 3, de 5 a 6. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, que nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Cristo, nosso Salvador. De novo, o 5, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
Simboliza também, uma vez, as lavações que estavam descritas no Velho Testamento, em Levítico. Em Levítico 14:8 diz o seguinte, tem 14:8 e 15:13. Vou ler o 14:8 para vocês. Aquele que tem de se purificar, lavará as suas vestes, falando de purificação. Rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Lavará, lavará suas vestes, banhar-se com água e será limpo. E também a simbologia agora no batismo, Atos 22:16. Diz o seguinte, e agora, porque te demoras, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. A morte do Filho na cruz tem o mesmo objetivo que a eleição do Pai, que os eleitos se tornem santos e sem defeito. O texto de Efésios 1:4 diz o seguinte, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Também essas outras explicações foram extraídas da Bíblia de Estudo de Herança Reformada, também da cultura cristã. Então, o amor bíblico pela esposa exigida do marido é, em primeiro lugar, a entrega total, o que inclui disposição de sacrificar a vida por ela. O marido tem de se entregar à sua esposa. Todas as suas forças devem ser empregadas em glorificar a Deus pelo modo como se relaciona com ela. Essa função do marido é tão séria que Deus deu uma ordem aos homens recém-casados no Antigo Testamento. O que foi dado ao marido recém-casado no Antigo Testamento? Eles deveriam ficar desobrigados do exército e de qualquer outra função durante 1 ano. Olha que legal! Com qual objetivo? Com o objetivo de fazerem sua esposa feliz. Onde que está isso daí? Deuteronômio 24:5, está lá. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Olha que legal, hein? No Velho Testamento, hein? Podia estar em vigor esse mandamento ainda hoje, não seria? O amor bíblico, que implica entrega, inclui o inseparável altruísmo, que é justamente o contrário do egoísmo. Está escrito em 1 Coríntios 13 que o amor não procura seus próprios interesses. Sempre que a Bíblia nos dá uma ordem, é porque ela sabe que o natural é a nossa inclinação a desobedecê-la. Se Deus dá ordem aos maridos para amarem suas esposas, por isso que falar amar imperativo, se Deus dá ordem aos maridos para amarem suas esposas, o que inclui não buscar seus próprios interesses, é porque a natureza tende ao egoísmo. Os homens devem lutar com todas as suas forças contra essa inclinação. A tendência pecaminosa do marido é pensar mais em si do que na esposa. Então, concluindo esse primeiro tópico, na família da aliança, o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. O segundo ponto da nossa lição de hoje, ele tem como tema viver para servir. O que significa isso? A ideia de servir está implícita na entrega devida do marido à esposa, em seu amor por ela. O nosso referencial é Cristo. Então, Cristo, o referencial do marido, demonstrou a sua entrega pela igreja tomando forma de servo. Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20:28 diz o seguinte: tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Podemos ver ainda o serviço de Cristo pelos discípulos quando ele lavou os pés deles, né?
o que era a função de escravo. A palavra traduzida como servo no Novo Testamento, por exemplo, em Romanos 1:1, tem seu significado e tradução mais correta a palavra escravo. Romanos 1:1 diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Nesse caso, o servo quer dizer escravo de Jesus Cristo. Os maridos são líderes do lar, mas não cumprem seu papel dando ordens, mostrando quem é que manda em casa. Serão a cabeça do lar, apontando o caminho da aliança e servindo. Feliz a esposa cujo marido entendeu que deve servi-la. Na verdade, o que ocorre fora da aliança, em geral, é o contrário. O marido acha que a obrigação de servir da esposa ele fica apenas esperança no mundo, né? Fora da aliança. A esposa, então, passa de mulher para escrava, inclusive na vida íntima do casal. A atitude de servir, além de honrar a Deus, agrada a esposa. As mulheres cujos maridos têm o espírito de serviço são abençoadas como mulheres. No entanto, estamos presenciando uma geração de homens em uma conveniente acomodação resultante dos esforços do feminismo, que não desenvolveram o espírito de serviço, incluindo a proatividade. Certamente, o comodismo do marido é algo que incomoda as esposas e muito mais ainda Deus. Maridos acomodados são uma das raízes do fracasso familiar. O esposo deve ser proativo, ou seja, não esperar que sua esposa peça ajuda em casa, não só em manutenções, quer dizer, nos trabalhos, né? Mas como um todo, que tome a iniciativa de atender às necessidades do lar. O chefe do lar é o marido, mas homens, entendam, conforme Mateus 20:26, quem quiser ser o maior que sirva. Nós não demos um exemplo de Cristo, que ele veio para servir, ele não lavou os pés do discípulo. Bom, terminando esse versículo, esse tópico 2, nós vamos agora então começar o tópico 3. Diz o seguinte o tema: a santificação da esposa. O marido, na família da aliança, ele deve santificar sua esposa. O que quer dizer? Essa santificação não se refere à obra transformadora realizada pelo Espírito Santo dentro do coração humano. Isso daí não é o papel do marido. Mas ele refere-se ao modo de separar para Deus ou aproximar-se de Deus. O que quer dizer? Quando Paulo afirma que o papel do marido inclui santificar a esposa como Cristo santificou a igreja, isso quer dizer o quê? É no sentido de ajudar a sua esposa a se aproximar de Deus e a de crescer espiritualmente. Vejamos então de que modo que o marido pode santificar sua esposa. Primeiro modo de o marido santificar sua esposa é sendo ele mesmo o modelo de santificação. Se o marido tentar santificar sua esposa sem ele mesmo ser o modelo, quer dizer, mandar ela fazer uma coisa e ele não fazer aquilo que ele manda, certamente isso vai caracterizar a hipocrisia. E além disso, não surtirá um efeito positivo sobre o progresso espiritual da esposa. Por quê? Porque o marido, ao invés de ser vaso de bênção, ele vai servir de pedra de tropeço. Em segundo lugar, o esposo santifica a sua esposa, orando por ela e com ela. Inclusive, essa frase, a gente lembra muito disso quando a gente leva nossos filhos para o batismo, né? O pastor, quando está no batizar nosso filho, ele fala, você promete orar por ele, com ele, né? Nossos filhos aqui, é o mesmo caso, o esposo santifica a sua esposa orando por ela e com ela. Como Jó intercedia por sua família, o marido também deve interceder pela integridade física, espiritual e emocional da sua esposa. Infelizmente,
o que ocorre são cobranças por parte dos maridos, não intercessão em favor delas. O esposo deve também orar com sua esposa, não apenas nos cultos domésticos, que deve ser um hábito familiar, mas em diversas ocasiões diárias. Deve juntar-se a sua esposa para orar junto a ela e por ela. O marido então deve santificar sua esposa, sendo um canal de bênção na palavra, o que é fundamental nesse processo de santificação, conforme o texto de João 17:17, que diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o marido, ele deve ler, meditar, estudar a palavra com ela, antes de tudo, é claro, e seguindo o conselho de Paulo ao jovem Timóteo, deve alimentar-se pessoalmente e cuidar de si mesmo para poder alimentar a sua esposa. Finalmente, o marido deve entender que o primeiro pastor de sua esposa é Cristo, o supremo pastor de ovelha. Depois, em segundo lugar, ele mesmo, como esposo, é quem deve pastoreá-la. Marido, lembre-se que você é o pastor de sua esposa, antes mesmo dos presbíteros da igreja. Pastoreie a sua esposa, santificando-a. Bom, enfim, que conclusão que a gente tira dessa lição de hoje? Já finalizando. O papel do marido não decorre de conveniências e modelos da cultura à nossa volta. Aprendemos com a Escritura a esse respeito. Como representante de Cristo no seu lar, o marido deve amar, servir e santificar sua esposa. Devemos nos transformar, e isso deve começar renovando nossa mente, limpando-a dos conceitos mundanos que muitas vezes estão impregnadas inconscientemente em nosso coração. Que aplicação prática no dia a dia a gente pode fazer do que a gente aprendeu hoje? Então pare e reflita. Onde e como você tem sido egoísta para com a sua esposa? Se você se casou para ser feliz, mude a sua maneira de pensar e encare o seu casamento como uma oportunidade dada por Deus para que você glorifique, sendo para sua esposa o que Cristo é para a igreja. Desenvolva atitudes de serviço, incluindo a proatividade, no sentido de estar sempre um passo à frente nas questões do lar, fazendo o que for necessário na administração e manutenção do seu lar, sem ser necessário depender de sua esposa para isso. Ajude a perceber atitudes simples de serviço, ajudando a aliviar os afazeres do lar e a responsabilidade com os filhos, inclusive. Estabeleça, por fim, um plano, ainda que simples, de leitura e oração com sua esposa, em favor do crescimento do seu casamento. Assim, certamente, você será um bom líder e um bom servo. Mulheres e solteiros poderão interceder pelos maridos de sua comunidade para que sejam como Cristo na vida de suas esposas ou de seus futuros maridos e esposas. Bom, gente, depois da lição de hoje, que falou exclusivamente do papel do marido, se preparem que na lição do próximo domingo será a vez de ser abordado o outro lado da história, e também essencialmente importante, que vai ser tratar do tema do papel da esposa. Que Deus possa continuar abençoando a vida de todos nós ricamente nesse novo ano de 2021, que está apenas começando. Hoje ainda é apenas o primeiro domingo, hein? Vamos ver como a gente vai seguir com essa pandemia, com vacina ou não. O importante é que confiamos somente no Senhor e neles esperamos. Vamos terminar a nossa aula de hoje com uma oração por todos nós, pelo ano que se inicia e pelo compartilhar da aula de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que tu tens nos dado, Senhor. Agradecemos pela oportunidade de aprender hoje, ó Pai, sobre as condutas do marido, Senhor. E que possamos, Senhor, crescer mais e mais na tua palavra. E que essa mensagem, através dessa plataforma do YouTube, ó Pai, possa alcançar mais e mais os outros corações de todos aqueles que nos ouvem. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém.